Quando a gente sente fome de verdade, até o barulho de um carro vira esperança. Eu nem queria dinheiro. Só um pedaço de pão já salvava meu dia. Até o barulho de um carro vira esperança. Tem gente que nem olha, como se a gente já não existisse mais. Eu já fui alguém, sabia? Já teve dia que eu alimentava muita gente. Já. Chamavam meu nome. Precisavam de mim. Hoje, eu só queria não sentir esse vazio. A gente aprende a não esperar mais nada de ninguém, porque esperar às vezes dói mais do que a própria fome. Quando aquele carro parou, eu não sabia se era ajuda ou... Eu já tinha aprendido que nem todo mundo que para vem para ajudar, mas naquele dia tinha alguma coisa diferente. Eu fiquei com medo, até da bondade. Porque fazia muito tempo que ninguém me dava nada. Não era só comida, era cuidado. Naquela tarde, o sol parecia ter decidido castigar tudo o que ainda respirava sobre a estrada de terra. O chão seco soltava um pó fino que subia a cada passo da velha mulher, grudando nos pés, na barra do vestido, na pele marcada pelo tempo. Ela caminhava devagar, como se cada metro exigisse uma negociação com o próprio corpo. Aos 69 anos, já não andava apenas com as pernas. Andava com a memória, com o cansaço, com a fome e com o peso de tudo aquilo que perdera sem nunca ter conseguido contar a ninguém. Seu lenço gasto protegia a cabeça do calor duro do interior, mas não havia pano no mundo capaz de aliviar a secura que lhe queimava por dentro. Fazia horas que não comia. Talvez um dia inteiro, talvez mais. Quando se vive no limite, o tempo deixa de ser relógio e vira sensação. Ela se chamava Alzira, embora já houvesse dias em que ninguém pronunciava seu nome. E um nome, quando deixa de ser chamado, começa a desaparecer junto com a pessoa. Na juventude, tinha sido mulher de presença, dessas que organizavam almoço de domingo, cuidavam de febre de menino, sabiam a hora do café e a medida do sal só pelo cheiro da comida. Criou filhos, lavou roupa, secou o choro, remendou calça, rezou por gente ingrata e ainda assim carregou a vida com a firmeza de quem acredita que amar basta. Por muito tempo bastou. Mas a vida às vezes não arranca tudo de uma vez. Vai tirando aos poucos, para a dor durar mais. Primeiro se foi o marido, levado por uma doença que chegou silenciosa e saiu, levando o pouco de segurança que ainda havia naquela casa. Depois, os filhos foram se espalhando pelo mundo, cada um prometendo voltar, cada um levando consigo uma desculpa diferente. No começo, telefonavam, depois mandavam recado, mais tarde nem isso. A casinha simples, onde vivera por tantos anos, acabou ficando pequena demais para a tristeza e grande demais para a solidão. Vieram as dívidas, a falta de remédio, a venda dos poucos móveis e, por fim, a necessidade humilhante de depender da boa vontade de vizinhos que também tinham pouco. Um dia percebeu que estava sobrevivendo de restos, de comida, de atenção, de lembranças. E há uma hora em que a pessoa entende que não está mais vivendo, apenas demorando a cair. Naquela manhã, saíra sem destino certo. Disseram que adiante havia movimento, um posto, talvez alguma venda, talvez alguém com um coração suficiente para enxergá-la. Por isso andava, não por esperança inteira, mas por um resto dela.
o suficiente para manter os pés se arrastando. Quando ouviu o som de um carro ao longe, parou. Levantou a cabeça devagar, apertando os olhos contra a claridade. O coração, já acostumado a não esperar nada, bateu um pouco diferente. Ela ergueu a mão com timidez, quase com vergonha de existir. O carro passou sem reduzir. Nenhuma freada, nenhuma janela aberta, nenhum olhar. Só poeira. A nuvem de terra atingiu seu rosto. Entrou na boca seca, pousou sobre os ombros cansados como mais uma ofensa do mundo. Alzira fechou os olhos e suportou, não chorou. Já tinha aprendido que algumas humilhações eram antigas demais para ainda produzirem lágrima. Quando a poeira baixou, ela soltou o braço, olhou o horizonte vazio e murmurou para ninguém e para si mesma que já tinha sido alguém. E foi com essa frase amarga, quase invisível, que ela deu mais alguns passos, sem saber que, pouco adiante, o inesperado já vinha ao seu encontro. O calor não cedia, mas o corpo de Alzira começava a ceder por inteiro. Havia uma pedra grande na margem da estrada, dessas que parecem colocadas ali pelo tempo só para servir de descanso aos vencidos. Ela se sentou com dificuldade, levando uma mão ao peito, não por doença, mas por cansaço demais. Respirou fundo e tentou enganar o estômago com ar. O silêncio do campo ao redor só era interrompido pelo zumbido dos insetos e pelo farfalhar seco de alguma vegetação sofrida. Naquele instante, ela não se sentia uma mulher sentada à beira de uma estrada. Sentia-se esquecida pelo próprio mundo. E o esquecimento, pensou, devia ser a forma mais lenta de morrer. Enquanto descansava, a mente fez aquilo que a fome e a tristeza sempre fazem. Voltou para trás. Lembrou-se da cozinha antiga, das panelas no fogão, do cheiro de alho dourando na banha, das mãos trabalhando sem descanso. Lembrou-se dos filhos ainda pequenos, brigando por pedaço maior de bolo, pedindo mais feijão, chamando mãe com urgência de quem acredita que mãe resolve tudo. Lembrou-se de ter sido necessária, não rica, não importante para o mundo, mas necessária para alguém. E esse pensamento lhe doeu mais do que a fome. Porque a fome do corpo se acalma com pão, mas a fome de ser lembrada não se mata tão fácil. Foi então que ouviu outro carro. Desta vez, o som era diferente. Não vinha rasgando o silêncio com pressa, mas se aproximando aos poucos, como se quem estivesse dirigindo olhasse para os lados. Alzira não levantou a mão. O primeiro carro lhe arrancara até a coragem de pedir. Manteve os olhos baixos e pensou que era melhor não esperar nada. Esperar, às vezes, machuca mais do que a recusa. Ainda assim, o barulho foi diminuindo até parar. Ela ergueu o rosto com lentidão. Havia um carro simples parado alguns metros adiante. Nem novo, nem velho demais. Só parado. E isso, por si só, já parecia estranho. A porta se abriu. Um homem desceu. Alzira viu apenas as pernas primeiro, depois as mãos, depois o corpo inteiro, mas não conseguiu ler de imediato a intenção dele. O medo nasceu antes de qualquer palavra. Mulher sozinha aprende cedo que nem toda aproximação traz socorro. Ela endireitou um pouco as costas e segurou a barra do vestido, como se aquele gesto lhe desse alguma proteção. O homem não se apressou. Caminhou devagar, mantendo certa distância. Havia respeito no modo como se aproximava, como quem sabe que gente ferida se assusta com facilidade. Sem dizer muita coisa, ele estendeu um saco de papel. Simples assim. O gesto era tão direto que Alzira demorou a compreender. Olhou para a mão dele, depois para o saco, depois para o rosto do desconhecido. Não havia pena excessiva nem impaciência. Havia apenas um tipo raro de cuidado, quase constrangido,
como se ele não quisesse humilhá-la com a ajuda. Ela sentiu o braço tremer ao erguer a mão. Levou alguns segundos até tocar o pacote. Seus dedos esbarraram nos dele, e o contato breve lhe causou um choque estranho. Não de medo, de humanidade. Com o saco apertado contra o peito, ela teve vontade de agradecer, mas a voz custou a sair. Quando finalmente conseguiu abrir, viu um pão ainda macio, uma banana, uma garrafa de água e um pequeno pedaço de bolo embrulhado em guardanapo. Era pouco para o mundo, mas enorme para quem já não esperava nada. Seus olhos se encheram sem permissão. Não porque fosse comida. Era porque, dentro daquele saco, vinha escondida uma mensagem silenciosa. Alguém tinha parado. Alguém a tinha visto. E, naquele trecho empoeirado da estrada, ser vista outra vez parecia milagre suficiente para recomeçar a respirar. Alzira segurou a garrafa com as 2 mãos, como se temesse que ela pudesse desaparecer antes do primeiro gole. A tampa girou com dificuldade entre seus dedos enfraquecidos e, quando a água finalmente tocou sua boca, ela fechou os olhos. Não era apenas sede, era alívio. A água desceu devagar, refrescando mais do que a garganta. Parecia molhar também alguma parte ressecada da alma, uma parte que há muito tempo ninguém alcançava. O homem continuava ali em silêncio, respeitando aquele momento como quem sabe que certas necessidades são sagradas. Ela comeu um pequeno pedaço de pão mastigando devagar, quase com reverência. A fome, quando é funda, faz até o simples parecer bênção. Obrigada, ela disse por fim, com a voz baixa e gasta. O homem apenas assentiu. Tinha uns 40 e poucos anos, pele queimada de sol, camisa simples, olhar cansado de quem também conhecia a dureza da vida. Não se apresentou de imediato, e isso fez com que a presença dele parecesse ainda mais honesta. Não havia teatralidade, nem vontade de se mostrar bom. Havia apenas um gesto feito porque precisava ser feito. Depois de alguns segundos, ele falou. Perguntou se ela estava sozinha, se morava por perto, se precisava de ajuda. Alzira respondeu com frases curtas, mais por vergonha do que por falta de palavras. Contou que vinha caminhando havia muito tempo, que procurava comida, que não sabia ao certo para onde ia. Não disse tudo. Não disse do abandono. Não disse das noites dormidas quase sem coberta. Não disse do medo de envelhecer sem que ninguém desse falta. Algumas dores a gente aprende a esconder mesmo quando deseja ser socorrida. O homem se chamava Júlio. Disse que estava voltando da cidade depois de fazer entrega de verduras para um mercado pequeno da região. Contou que avistou Alzira de longe quando passara pela estrada mais cedo, mas estava atrasado e não conseguiu parar. Aquela confissão, feita sem defesa, tocou nela de um jeito estranho. Ele poderia ter seguido viagem e deixado a culpa morrer sozinha. Em vez disso, voltara. Havia dado meia volta quilômetros depois, com a sensação de que não conseguiria ir para casa tranquilo, sabendo que uma senhora estava ali, debaixo daquele sol, pedindo ajuda sem voz. Minha mãe tinha sua idade quando se foi, ele disse, quase olhando para o chão. Eu ia me sentir um covarde se fingisse que não vi. A frase bateu em Alzira como um vento morno depois de um inverno longo. Não por compará-la à mãe dele, mas porque fazia muito tempo que alguém a ligava a um lugar de respeito. Ela não era apenas uma velha largada na beira de uma estrada. Por um instante, voltou a ser alguém que merecia consideração. Júlio perguntou se ela aceitaria ir até um sítio ali perto para comer algo de verdade e descansar à sombra. O convite acendeu nela sentimentos misturados. A fome mandava aceitar,
O medo pedia cautela. A vida a tinha ensinado que toda ajuda podia esconder preço alto. Ele percebeu sua hesitação e não insistiu. Disse apenas que a esposa estava em casa, que havia crianças, que ela não precisava decidir correndo. Foi esse detalhe que a fez respirar melhor. A presença de uma mulher, de uma casa com família, de vozes de criança, tudo isso diminuiu o escuro do desconhecido. Ainda assim, antes de responder, Alzira olhou ao redor, como se a estrada pudesse lhe oferecer outra opção. Não havia, só o calor, a poeira e a longa experiência de que permanecer ali significava desaparecer um pouco mais, com o saco de papel junto ao peito e a dignidade toda remendada, ela aceitou. Levantou-se com esforço, apoiada no próprio joelho, e seguiu devagar em direção ao carro, sem saber que aquele trajeto curto até o banco de passageiro a levaria não apenas para outra sombra, mas para uma verdade capaz de virar sua vida do avesso. O carro de Júlio cheirava a terra molhada, verdura fresca e trabalho honesto. Havia caixas vazias no banco de trás, algumas folhas espalhadas pelo assoalho, um rádio desligado e um terço pendurado no retrovisor. Alzira entrou com cuidado, como se temesse sujar mais do que o banco já estava. Fazia muito tempo que não se sentava num carro sem sentir que incomodava. Júlio fechou a porta com delicadeza e ligou o motor. O veículo avançou devagar pela estrada e ela observou a paisagem pela janela aberta. Cercas tortas, capim queimado, árvores raras, pedaços de céu duro demais para prometer chuva. O vento no rosto ajudava a afastar um pouco a tontura, mas não a estranheza. Tudo parecia simples demais para ser real. Durante alguns minutos quase não conversaram. Júlio parecia respeitar o silêncio dela, e Alzira agradecia isso por dentro. Tinha dias em que falar exigia mais força do que andar. No entanto, à medida que o carro seguia, ela começou a notar pequenos detalhes naquele homem. As mãos dele no volante tinham marcas de inchada, as unhas curtas guardavam vestígios de terra e o modo como diminuía a velocidade nos buracos revelava cuidado não apenas com o carro, mas com quem estava dentro. Fazia tempo que ninguém ajustava o movimento do mundo por causa dela. Aquilo a comovia mais do que queria admitir. O sítio apareceu depois de uma curva, cercado por bananeiras, um galinheiro e um terreiro limpo, onde roupas coloridas balançavam no varal. Não era lugar de riqueza, mas era lugar de vida. Assim que o carro parou, 2 crianças correram para a varanda. Atrás delas, surgiu uma mulher de rosto sereno, avental florido e olhos atentos. Júlio desceu primeiro e falou algo baixo com ela. A mulher olhou para Alzira sem susto, sem reprovação, sem aquela curiosidade cruel que costuma acompanhar a miséria dos outros. Aproximou-se e disse apenas: "Entre, dona. A senhora deve estar precisando descansar." A naturalidade da frase desarmou o que ainda restava de resistência. A cozinha era quente, mas acolhedora. Havia feijão no fogão, cheiro de café passado, panela de arroz ainda soltando vapor, bolo simples sobre a mesa. Alzira precisou morder o lábio para não chorar de novo. A mulher, que se chamava Rosa, puxou uma cadeira e serviu um prato sem perguntar demais, como quem entende que fome não gosta de interrogatório. Quando a primeira colherada de comida entrou em sua boca, Alzira sentiu o corpo inteiro recordar o que era ser cuidada. Não comeu com pressa, comeu com respeito, quase com espanto. As crianças a observavam de longe, mais curiosas do que desconfiadas, e isso a lembrou de um tempo em que também houvera pequenos olhos esperando sua atenção à mesa. Depois de comer,
Rosa trouxe uma toalha úmida para que Alzira limpasse o rosto e as mãos. O gesto simples a desmontou mais do que qualquer discurso. Ninguém a tocava com carinho, havia tanto tempo que ela quase tinha esquecido a diferença entre contato e compaixão. Sentada naquela cozinha, entre o som das panelas e a vida acontecendo sem luxo, Alzira começou a sentir algo incômodo e bonito ao mesmo tempo, um princípio de pertença. Era pequeno, frágil, provisório, mas estava ali. Foi então que seus olhos caíram sobre uma fotografia antiga, pregada na parede, perto da porta. Era uma foto de família, já amarelada. Nela, uma mulher mais jovem sorria ao lado de um menino magro, de olhar vivo e cabelo revolto. Alzira levantou-se devagar, aproximou-se e apertou os olhos. O coração falhou um compasso. Havia naquele rosto de menino alguma coisa impossível de ignorar. Alguma coisa que atravessava os anos e vinha bater exatamente numa parte esquecida de sua memória. Ela tocou a borda da foto com a ponta dos dedos. Júlio, percebendo sua reação, aproximou-se sem entender. E, antes que qualquer um dos dois pudesse organizar o pensamento, o passado abriu uma fresta diante deles. Alzira ficou parada diante da fotografia por tempo demais. Rosa percebeu, Júlio percebeu, até as crianças sentiram que alguma coisa no ar tinha mudado de lugar. Na imagem, a mulher sorridente segurava o ombro do menino com firmeza afetuosa. O cenário era humilde, mas havia naquela foto um calor familiar, uma intimidade que saltava do papel. Alzira levou a mão ao peito. Não por dor física, embora o coração batesse descompassado, mas porque alguma lembrança insistia em romper a camada grossa do esquecimento. Esse menino, ela murmurou. A voz saiu trêmula. Júlio se aproximou e respondeu com naturalidade que era ele mesmo, muitos anos atrás, com a mãe. Alzira fechou os olhos por um segundo, como se precisasse escutar melhor o próprio passado. A memória veio em fragmentos. Primeiro, um dia chuvoso. Depois, uma mulher magra com uma criança no colo. Mais tarde, uma cozinha escura, um prato dividido em 3, uma noite em que alguém bateu à porta pedindo socorro. Alzira respirou fundo. Começou a lembrar de uma época muito distante quando ainda morava com o marido e os filhos pequenos numa casa simples, mas sempre aberta para quem precisava. Houve, de fato, uma mulher com um menino, gente de passagem. Tinham ficado alguns dias. A mulher estava doente, sem rumo, fugindo de uma situação que nunca contou direito. Alzira lhes dera comida, abrigo e silêncio. Naqueles anos, ajudar era um gesto tão natural que ela não guardava nomes de todos. Guardava apenas a sensação de dever cumprido. Sua mãe, ela se chamava Lúcia? Perguntou sem ter certeza. Júlio empalideceu. Rosa virou o rosto depressa para ele. Chamava, respondeu num fio de voz. Agora era ele quem olhava para Alzira como quem tenta encaixar peças antigas demais para ainda existirem. Ela continuou, puxando as lembranças com esforço. Falou da febre forte que Lúcia teve numa das noites. Falou do mingau ralo que preparou para o menino. Falou de um machucado no joelho dele, que ela lavou com água morna porque a criança não parava de chorar. Júlio levou as mãos à cabeça. As cenas que ouvira da boca da mãe durante a infância, como histórias de uma santa anônima do caminho, estavam sendo repetidas ali, naquela cozinha, pela própria mulher que ele resgatara na estrada sem saber quem era. Rosa começou a chorar antes dele. Júlio demorou mais, ficou imóvel, atordoado, até que os olhos se encheram e ele precisou sentar.
Durante anos, ouvira da mãe uma história sobre uma senhora pobre que, mesmo sem ter quase nada, abrira a porta de casa e lhe salvara a vida por alguns dias. Lúcia sempre dizia que existiam pessoas que Deus escondia em casas simples para provar que a bondade não dependia de riqueza. Mas ela morrera sem nunca conseguir reencontrar aquela mulher. E agora, ali, por um acaso impossível, ele percebia que havia voltado para buscar justamente quem um dia salvara sua mãe e a ele. Alzira também chorava, mas havia espanto misturado à dor. Nunca imaginara que um gesto tão antigo pudesse atravessar décadas e regressar a ela quando já não esperava mais nada. O inesperado não era apenas o alimento, nem o abrigo, nem a carona. O inesperado era descobrir que o mundo, apesar de cruel, ainda guardava caminhos secretos para devolver o bem perdido. Júlio levantou-se, aproximou-se dela e segurou suas mãos com reverência, não como quem ajuda uma desconhecida, mas como quem toca uma parte sagrada da própria história. Foi a senhora, ele repetia, quase sem acreditar. Foi a senhora. E pela primeira vez em muito tempo, Alzira sentiu que sua existência não tinha sido apagada. O passado ainda sabia seu nome. Depois da revelação, o tempo dentro daquela casa pareceu ficar mais lento, como se todos precisassem respirar antes de aceitar a grandeza silenciosa do que estava acontecendo. Rosa serviu café para disfarçar a emoção, as crianças foram recolhidas para o quintal e Alzira voltou a se sentar, agora não mais como visita acidental, mas como alguém que carregava um vínculo invisível com aquela família. Júlio puxou uma cadeira diante dela e pediu que contasse tudo de novo, do começo, sem pressa. Não porque duvidasse, mas porque havia coisas que o coração precisa ouvir mais de uma vez até acreditar. E Alzira contou da época em que ainda tinha casa cheia e força no corpo. Contou que Lúcia apareceu no portão numa tarde ruim, com um menino agarrado à saia e os olhos de quem já tinha pedido ajuda demais e recebido de menos. Disse que não fez nada extraordinário, apenas o que gostaria que fizessem por ela se um dia precisasse. Deu cama improvisada, dividiu comida, acolheu silêncio. Lúcia ficou alguns dias, recuperou-se um pouco, depois seguiu viagem com o menino, prometendo voltar para agradecer melhor. Nunca voltou. A vida, Alzira sabia, às vezes atropela as promessas mais sinceras. Júlio então falou de sua mãe, disse que Lúcia carregou aquela lembrança até o fim da vida, como uma prova de que ainda existia bondade no mundo. Sempre que via alguém em dificuldade, dizia ao filho que ninguém sobrevive sozinho e que um prato repartido pode ser maior que um banquete servido com desprezo. Contou que a mãe morrera cedo, mas não sem antes repetir muitas vezes a história da mulher anônima que lhes oferecera abrigo quando todos os caminhos pareciam fechados. Ela me ensinou a voltar, confessou Júlio, olhando para as mãos. Hoje eu voltei por causa do que ela me ensinou, e o que eu encontrei foi a senhora. A frase ficou pairando na cozinha como uma oração respondida. Alzira nunca havia pensado em sua vida nesses termos. Sempre enxergara seus próprios gestos como obrigação simples de quem conhece a falta. No entanto, ali compreendia que nenhum ato de cuidado morre no instante em que é feito. Alguns seguem viagem por anos, escondidos na memória de alguém, até encontrar a hora de voltar. Essa descoberta não apagava sua dor, não devolvia o marido, não trazia os filhos de volta, não desfazia o abandono, mas reorganizava alguma coisa dentro dela. Dava sentido onde antes havia só desgaste. Rosa, com a sensibilidade de quem percebe mais do que se diz,
trouxe uma bacia com água morna e pediu licença para lavar os pés de Alzira, feridos da caminhada. A velha tentou recusar, envergonhada, mas a mulher insistiu com delicadeza. Enquanto a água corria sobre a poeira acumulada, Alzira sentiu descer também uma parte da humilhação dos últimos tempos. Não se tratava apenas de limpeza. Era reparação, era devolução de dignidade. Júlio, emocionado, saiu até a varanda para esconder o choro. Não suportava pensar que a mulher que salvara sua mãe tivesse chegado àquele ponto de miséria e esquecimento. Naquela noite, ofereceram a ela um quarto pequeno, de cama simples e janela voltada para o quintal. Alzira deitou sem conseguir dormir logo. O corpo estava exausto, mas a alma permanecia acordada, atravessada por lembranças, por espanto e por uma esperança cautelosa, dessas que surgem machucadas, quase pedindo desculpa por existir. Antes de fechar os olhos, ouviu ao longe o riso das crianças e o murmúrio da casa se preparando para a noite. Havia muito tempo que ela não adormecia ao som de vida doméstica. E enquanto o escuro se acomodava em volta, pensou que talvez o inesperado não fosse apenas o que acontece de repente. Talvez o mais inesperado de tudo fosse descobrir que, mesmo depois de tanta perda, ainda havia lugar no mundo onde sua presença não pesava. A manhã seguinte, chegou com cheiro de café fresco e pão aquecido no fogão. Durante alguns segundos, ainda deitada, Alzira não soube onde estava. O quarto modesto, a colcha limpa, a luz entrando pela fresta da janela, tudo parecia sonho ou lembrança antiga. Depois, escutou vozes na cozinha, passos correndo no terreiro, galinhas ciscando lá fora e compreendeu que era real. Havia dormido em segurança. Ninguém a expulsara. Ninguém a tratara como fardo. Essa constatação simples foi tão nova que chegou a doer. Ela se sentou devagar na cama, sentindo as pernas menos pesadas do que no dia anterior, e levou um tempo só observando as próprias mãos. Eram as mesmas mãos envelhecidas, manchadas, finas, mas havia nelas uma pequena diferença. Já não tremiam só de medo. Ao entrar na cozinha, encontrou a mesa posta e Rosa sorrindo como se fosse normal que ela estivesse ali. Júlio saiu do quintal com um balde na mão e a cumprimentou com respeito sereno, sem exageros que a deixassem desconfortável. As crianças, agora menos tímidas, aproximaram-se para dar bom dia. Uma delas perguntou seu nome. Pareceu uma pergunta banal, mas Alzira sentiu vontade de chorar. Havia tanto tempo que ninguém novo queria saber quem ela era. Alzira, respondeu, ajeitando o lenço na cabeça. O menino repetiu o nome em voz alta, como quem guarda uma palavra importante. E naquele instante, mais do que em qualquer outro, desde a véspera, ela sentiu que voltava a existir. Depois do café, Júlio lhe perguntou com cuidado se tinha para onde voltar. A pergunta caiu pesada entre os dois. Alzira fitou o quintal pela porta aberta e demorou a responder. Poderia mentir, dizer que sim, que havia um canto, uma vizinha, um filho distante, mas a verdade já estava cansada demais para continuar escondida. Contou então da casa perdida, das promessas vazias, das noites em que dividira colchão emprestado, das vezes em que fingira não sentir fome para não incomodar, do dia em que percebeu que estava vivendo como sobra. Não contou com rancor, contou com a exaustão de quem já não tem força para defender os ausentes. Júlio ouviu tudo em silêncio. Rosa segurou as lágrimas diante do fogão. Quando Alzira terminou, a cozinha parecia menor, comprimida pela dor que agora todos conheciam. Júlio ficou alguns segundos pensando, como quem organiza o coração antes da fala.
Então disse que não queria tomar decisão por impulso, nem ferir a dignidade dela com caridade mal colocada, mas afirmou com firmeza que não a deixaria voltar para a estrada. Rosa confirmou na mesma hora, sem hesitar. Havia um quartinho nos fundos. Disseram, simples, porém limpo, que podia ser dela pelo tempo que fosse necessário, não como favor envergonhado, mas como reconhecimento de uma dívida que talvez nunca pudesse ser paga. Alzira tentou protestar, disse que não queria atrapalhar, que se contentava com aquela noite, que já estava agradecida demais. Mas a verdade é que seu corpo inteiro desejava parar de fugir. A proposta abriu dentro dela um conflito profundo. Aceitar significava sobreviver, mas também reconhecer que precisava ser acolhida. E para quem passou a vida cuidando dos outros, ser cuidada pode ser a mais difícil das humilhações e também a mais bela das curas. Alzira olhou para o terreiro, para a mesa, para os rostos honestos diante dela. Percebeu que insistir em partir seria menos dignidade e mais medo. O medo de acreditar de novo. O medo de que a bondade durasse pouco. O medo de criar raízes num solo que ainda não sabia se era seu. Ainda assim, alguma coisa mansa dentro dela sussurrou que certas portas só aparecem uma vez e, com a voz embargada, ela aceitou ficar. Naquela casa simples, o futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em anos, o amanhã já não parecia uma ameaça inevitável. Os dias que se seguiram foram devolvendo Alzira a si mesma em pequenos gestos. Nada grandioso, nada de milagres escandalosos. Apenas o poder restaurador das coisas simples. Um banho quente sem pressa, roupa lavada secando ao vento, comida servida em prato limpo, cama arrumada ao fim da tarde, alguém perguntando se ela dormiu bem. A dignidade, descobriu, não volta de uma vez. Ela se recompõe em detalhes. Rosa separou alguns vestidos antigos que ainda serviam, costurou uma barra aqui, apertou uma manga ali e Alzira voltou a vestir tecido que não cheirava a abandono. Júlio providenciou remédio para pressão, pomada para os pés machucados, chinelos novos. Tudo era feito com discrição, para que ela não se sentisse um peso. E talvez por isso funcionasse tão bem. As crianças se achegaram depressa. No começo, observavam-na com a curiosidade natural que a infância tem diante de novos rostos. Depois passaram a procurá-la no quintal, a pedir histórias, a mostrar desenhos, a disputar quem a ajudaria a carregar uma cadeira para a sombra. Alzira, que achava ter perdido para sempre o jeito de sorrir com espontaneidade, começou a rir de novo. Primeiro pouco, depois mais solta, surpreendendo-se com o som da própria alegria. Havia doçura naquelas tardes em que descascava legumes ao lado de Rosa ou ensinava uma receita barata que aprendera com a mãe. Não era substituição do passado. Era continuidade de uma vocação antiga. Cuidar. Ainda assim, nem tudo se curava tão facilmente. À noite, quando o silêncio tomava conta do quarto, vinham as lembranças difíceis. Os filhos ausentes, o marido morto, a casa perdida, os dias em que se sentira menos que gente. Havia feridas que a hospitalidade não apagava. Houve madrugada em que chorou baixinho com vergonha de que alguém escutasse. Houve manhã em que acordou assustada, como se tudo aquilo pudesse desaparecer. A pobreza ensina a desconfiar até da paz. Alzira sabia que estava segura, mas o corpo demorava a acreditar. Precisava reaprender a não viver em estado de defesa. Certa tarde, Rosa a encontrou no quintal, olhando fixamente para a estrada ao longe. Sentou-se ao seu lado e ficou em silêncio, esperando. Depois de um tempo, Alzira confessou que tinha medo de se acostumar.
medo de amar aquela casa, daquelas crianças, aquela rotina, e um dia descobrir que sua presença ali era apenas temporária, um parêntese de compaixão antes de voltar a ser excedente no mundo. Rosa ouviu sem interromper. Quando falou, disse algo que Alzira guardaria para sempre. Que casa de verdade não é a que a gente compra ou herda, mas a que abre espaço para a nossa falta caber sem vergonha. E completou que ninguém estava fazendo favor. Estavam apenas permitindo que o bem antigo encontrasse lugar de repouso. A frase mudou alguma coisa dentro dela. Não imediatamente, não como raio, mudou como mudar a água dentro da terra, por infiltração. Alzira começou a perceber que sua presença ali também oferecia algo. Não era apenas receptora de cuidado, trazia consigo experiência, calma, receitas, oração, escuta, um tipo de afeto antigo que as crianças recebiam com naturalidade e Rosa valorizava sem precisar dizer. Júlio, por sua vez, parecia mais leve desde que ela chegara, como se ter encontrado a mulher que salvara sua mãe o reconciliasse com uma parte profunda da própria história. Aos poucos, Alzira deixou de se ver como sobra acolhida por piedade. Começou a se ver como parte de um movimento maior, misterioso e justo, no qual a bondade feita um dia voltava não como pagamento, mas como continuidade. Foi numa manhã de domingo, depois da missa na pequena capela da região, que o passado resolveu bater à porta mais uma vez. A notícia da presença de Alzira no sítio de Júlio já começava a correr entre vizinhos, não por fofoca maldosa, mas porque histórias improváveis gostam de encontrar ouvidos. Uma mulher do povoado, ao ouvir seu nome durante uma conversa no terreiro da igreja, ficou pálida. Aproximou-se com hesitação, como se temesse cometer engano, e perguntou se ela tinha filhos chamados Márcio e Neide. Alzira sentiu o chão mudar de lugar. Havia anos que não ouvia aqueles nomes pronunciados por outra pessoa sem que doessem. Confirmou, com a garganta apertada. A mulher então contou que conhecia uma sobrinha de Neide, moradora de cidade vizinha, e que podia tentar descobrir paradeiro da família. Durante o resto do dia, Alzira viveu entre ansiedade e receio. Parte dela desejava que os filhos soubessem que estava viva, abrigada, alimentada. Outra parte temia o reencontro mais do que o esquecimento. O abandono cria uma vergonha funda, porque quem é deixado para trás acaba se perguntando se mereceu. Júlio percebeu sua aflição e disse que não faria nada sem sua vontade. Mas ela mesma já não sabia qual era sua vontade. Queria resposta, queria justiça, queria não doer mais. Só não sabia se tudo isso cabia na mesma estrada. 2 dias depois, a notícia chegou. Neide morava a poucas horas dali. Márcio também estava na região, embora em outra cidade. Tinham sido encontrados por intermédio de conhecidos. Júlio se ofereceu para procurá-los pessoalmente, mas Alzira pediu um tempo. Precisava organizar o coração antes de se colocar novamente diante daqueles que um dia foram sua razão de viver e depois se transformaram na sua maior ausência. Passou a noite sem dormir. Lembrou-se do nascimento de cada um, das febres, das festas simples, das roupas lavadas à mão, da fome que suportara para que eles não sentissem a mesma falta. Lembrou-se também das desculpas, dos afastamentos, das promessas quebradas. O amor de mãe não some, mas pode ficar coberto por uma camada grossa de ferida. Por fim, aceitou vê-los. O encontro aconteceu no próprio sítio, para que ela se sentisse protegida. Quando o carro de Neide entrou no terreiro, Alzira teve vontade de fugir para o quarto e desaparecer. Ficou de pé ao lado da varanda com as mãos unidas, como quem se prepara para julgamento.
A filha desceu primeiro, chorando antes mesmo de falar. O tempo marcara seu rosto, mas Alzira a reconheceu de imediato. Márcio chegou pouco depois, mais rígido, carregando no corpo o desconforto de quem não sabe como consertar anos de omissão em poucos passos. O silêncio entre os três era antigo demais para caber em palavras rápidas. Neide caiu de joelhos e abraçou a mãe pelas pernas, pedindo perdão entre soluços. Disse que errara, que a vida tinha engolido tudo, que a pobreza, os casamentos ruins, a distância e a covardia tinham feito o resto. Márcio chorou em pé, mais contido, como homens de certa geração costumam fazer, e admitiu a própria vergonha. Alzira ouviu. Não absolveu de imediato, não dramatizou, não levantou a voz, apenas deixou que a dor tivesse nome. Disse o que precisava ser dito, que mãe sente falta até quando finge que não, que abandono envelhece mais do que o tempo, que ninguém deveria descobrir a própria insignificância no olhar dos filhos. Suas palavras não foram cruéis, foram verdadeiras, e a verdade, quando chega tarde, não cura tudo, mas limpa a ferida para que a cicatrização comece. O perdão não veio como cena de novela, completo e brilhante. Veio humano, aos pedaços, com silêncio, com choro, com culpa e com cuidado. Depois daquele primeiro encontro, Neide voltou outras vezes, Márcio também. Nenhum dos dois tinha como desfazer o passado, e Alzira sabia disso melhor do que todos. Ainda assim, decidiu não fechar a porta que a vida, por alguma razão misteriosa, resolvera reabrir. O coração dela era velho, mas não seco. Havia sofrido demais para continuar escolhendo o peso do rancor quando finalmente surgia a chance, ainda imperfeita, de reconstruir alguma coisa. Perdoar, percebeu, não era fingir que não doeu. Era parar de oferecer o próprio peito como morada permanente daquilo que a feriu. Com o tempo, a presença dos filhos deixou de ser apenas remorso em visita e passou a se tornar responsabilidade. Neide ajudou a providenciar documentos, exame médico, benefício atrasado. Márcio participou das despesas, arrumou o telhado do quartinho dos fundos e começou a telefonar com regularidade. Não foi uma transformação mágica. Houve constrangimento, tentativas desajeitadas, frases atravessadas, pausas longas, mas havia movimento. E para quem já estivera à beira da estrada pedindo um pedaço de pão, movimento em direção ao cuidado era quase uma revolução. Alzira escolheu permanecer no sítio de Júlio e Rosa, não porque rejeitasse os filhos, mas porque ali encontrara algo que a velhice raramente ganha de presente. Um lugar onde era querida sem obrigação de provar valor. Os filhos entenderam, ainda que com tristeza, e aceitaram que amor também é respeitar a casa que curou aquilo que eles não souberam proteger. Júlio, por sua vez, dizia que a presença dela era bênção antiga, se cumprindo dentro da própria casa. Rosa passou a chamá-la de comadre por afeto. As crianças, sem cerimônia, começaram a chamá-la de vó. E sempre que ouviam esse nome no terreiro, os olhos de Alzira marejavam um pouco, não por tristeza, mas porque certas palavras têm força para ressuscitar partes inteiras de uma pessoa. Meses depois, numa tarde muito parecida com aquela em que tudo começara, Alzira sentou-se na varanda e observou a estrada ao longe. O sol ainda era forte, a terra continuava seca. O mundo não havia se tornado menos duro. Havia gente com fome, gente só, gente esquecida como ela fora. Mas agora sabia uma coisa que antes apenas suspeitava: nenhum gesto de bondade desaparece. Às vezes ele se perde por anos. Atravessa dor, distância, morte, silêncio. Mas continua caminhando.
E, quando encontra a hora certa, volta. Volta em forma de pão, de água, de carona, de abrigo, de reconhecimento, de perdão. Alzira tocou o lenço na cabeça e fechou os olhos por um instante. Pensou na mulher que fora, na que se perdera, na que quase desistira e na que agora reaprendia a viver sem vergonha da própria necessidade. Não ficou rica, não recuperou tudo, não apagou as marcas, mas recuperou o essencial, a certeza de que sua vida tinha valor. Naquele fim de tarde, enquanto as crianças corriam pelo terreiro e Rosa chamava para o café, ela sorriu em paz, porque o inesperado que lhe acontecera na estrada não tinha sido apenas encontrar comida, tinha sido descobrir, no último trecho de sua caminhada, que o amor dado um dia ainda sabia o caminho de volta. Se você acredita que o bem sempre volta, se inscreva agora no canal, porque aqui, cada história tem alma, emoção e uma lição que pode mudar o seu dia. E comenta aqui embaixo. Você também ajudaria alguém nessa situação?